Porque a nossa conversa do Descomplicando é exatamente com esses adolescentes. Entendeu? É exatamente sobre esta postura. Sair da postura passiva da própria vida, entendeu? E começar a tomar algumas atitudes ativas, que eu imagino que você tenha errado no meio do caminho. Nossa. Mas a ideia é exatamente essa, e é o que a gente conversa muito aqui, que errar, erre logo e aprenda com seus erros, e avance. A ideia é exatamente essa, não tem mal nenhum, problema nenhum em arriscar. E é só isso. Vamos continuar, ainda mais que no teu caso, que tu tinha ali teus pais segurando ali a retaguarda. A barra, né? De verdade. Esse é o show de bola aqui. Aí tu soube aproveitar, que nem tu falou. Eles perderam a oportunidade, ou seja, teus irmãos perderam a oportunidade, e a ideia é exatamente essa. Se movimente o quanto antes. Se arrisque o quanto antes. Aproveite que tu tem os pais pra segurar essa barra, mano. Entendeu? E detalhe, pra ser o teu mentor direto. Correto? E até hoje, porque eu ainda sou uma criança perto do conhecimento dele, assim. É ridículo. Hoje eu tava conversando com ele ontem sobre isso, que antes, quando eu não sabia nada, ele conseguia me driblar em várias coisas. Me driblar, ele conseguia me dar qualquer desculpa que funcionava, não sabia de nada. Não entendia. Hoje ele já tem que pensar um pouquinho mais. Aí tem que ter um pouco mais de trabalho. Não, porque hoje eu entendo, entendeu? Eu acho que se ele fala alguma coisa, não, mas não faz sentido o que você tá me falando, entendeu? Prova isso aí. Entendeu? Então hoje ele tem que se esforçar um pouquinho pra me passar pra trás, entendeu? Show. Só que ainda ele fala assim, Jéssica, você ainda não tem o pulo do gato. Você ainda tem que aprender o pulo do gato, ele fala pra mim. Ou seja, ainda sou o seu mentor. Não, é tipo, você sabe alguma coisa, mas espera aí que eu ainda tenho 30 anos de profissão, né? Você tá uma bebê na profissão ainda. E é exatamente isso, eu escuto muito ele, muito, assim. Porque ele é um cara excepcional, assim. Ele trabalha nessa área desde os 13 anos de idade, ele tá aí com 47 anos, então sempre foi a única profissão que ele teve. É novo, mano. Ele é novo. Show de bola, cara. E foi a única profissão dele. E, assim, ele respira alumínio e vidro, assim, Cara, sabe? bacana. Respira, ele ama o que ele aquilo, faz. É impressionante. Eu acho que eu gosto, mas ele ama. Ele vive aquilo, né? Achei alguém aqui, ó. Aí, ó. Tu imagina da onde... Achei alguém aqui, ó. Ama manutenção. Gosta de um problema, resolver um problema. Cara, Gosta do que faz, né, eu velho? acredito que teu pai seja desse nível, mano. Que é Ele essa gosta. geração antiga, que ama resolver os problemas. E nessa geração agora, se descobriu que realmente o que se paga bem é resolver problema. E nós já estávamos lá, mano. Aí, esse tempo todo, só não rentabilizávamos tanto. Por quê? Porque tínhamos a cabeça voltadas por operacional. Então, agora que nós estamos um pouquinho mais com mente aberta e tal, pegando um pouco mais desse feeling aí do mercado, da tecnologia e tudo mais, aí as coisas estão começando a fluir. Mas nem todo, agora vamos lá, nem todo profissional tem uma Jéssica como filha. Qual é o conselho que você dá para esse profissional hoje, através do Descomplicando a Vidaçaria? Esse que não tem uma filha que nem a Jéssica da vida. Ou que tem um filho que seja o oposto da Jéssica, que não quer seguir o caminho aí dos pais. Nossa, vou ter que pensar em aqui um conselho. O meu negócio, a única coisa que eu posso falar é trabalhar. Tipo assim, o trabalho bem feito deixa um legado pra trás, entendeu? Os clientes, eles indicam. Se você... Não, mas aí tu tá falando entre o pai e o cliente. Sim, mas entre o pai e o filho que não tem o que fazer? Porque esse conselho vindo de mim vai ficar muito vazio. Muito fácil. Agora, né? vindo de você, tem um peso. Realmente. Eu não sei se eu tenho algo muito sábio a dizer pra essa pessoa. Eu acho que o adolescente, o filho, ele tem que enxergar por si só. Porque Boa. se o pai ficar ali... Foi o que aconteceu com os meus irmãos, assim. Por exemplo, os 2 homens que vieram, eles já foram por operacional e tudo mais. Meu pai, poxa, tava mostrando o caminho, só que, cara, eles não queriam. Não tem o que fazer. Se tu não quer, não brilha os olhos, ou não tem um mínimo de esforço, nem que se for pelo dinheiro... Aí não tem muito o que fazer, entendeu? É o que eu penso. Tem que haver a força. Você tem que ser motivado por alguma coisa. Nem que seja só pelo dinheiro. Ou eu vim pra serralheria não pelo dinheiro. Eu vim pra ajudar meus pais. Tanto que, poxa, eu trabalhei alguns anos sem receber R$1, porque não fazia sentido, era pra ajudar. Se a pessoa não tem um pouco de iniciativa pra isso, eu não sei se existe uma solução assim pro filho, né? Porque o cara vai estar trabalhando e vai tá ganhando o dinheiro dele. Cara, tu parou pra pensar que isso é mais profundo do que a gente imaginava? Exato. Tu falou que não sabia uma resposta pra dar, mas tu deu uma resposta mais profunda do que talvez nós esperávamos aqui na bancada, que é não tem o que fazer. Se o filho realmente não tem esse interesse, ele não quer, não tem o que fazer.
Eu não enxergo outra saída. E eu acho que a pessoa, se ela fica infeliz, eu acho que o trabalho não anda, não flui, as coisas não acontecem. E foi o que aconteceu com os meus irmãos, né? Infelizmente, eles não quiseram. Tenho um relacionamento ótimo com eles, tá? Tô falando Perfeito. aqui porque foi realmente o que Não, aconteceu. exato. E eles eram infelizes onde estavam, não... E por você ser filho, você tem um peso a mais ali, né? Porque aí você tem que ser o espelho pros outros funcionários. Se você vê que o filho enrola, não quer trabalhar, você acha que vai motivar o cara ali de desenvolver, de trabalhar pra empresa do seu pai? E acaba Não. sendo mais cobrado. E por isso vai ficar mais estressante essa relação pai-filho. E é horrível, né? É horrível. E assim, falando em estresse, né? Eu queria saber também como é que foi a relação com os funcionários quando você chegou, assim, pra tocar a empresa. Então, é porque eu fui muito humilde, assim, eu estava num lugar que eu não sabia de Chegou nada. com o pé no chão. Entendeu? Assim, como eu falei pra vocês, o escritório era minha mãe, então não tinha outra pessoa ali dentro. Então, ela me deu espaço, minha mãe precisava desse espaço, porque realmente, entre marido e mulher é um pouco mais delicado, então as brigas são mais intensas e tudo mais. Quando eu entrei, minha mãe, tipo, deu uma aliviada, ela foi cuidar de um outro setor e eu fui organizar. Só que eu não me colocava à frente no início, porque eu não sabia de nada. Então, eu organizei. Quando eu comecei a ter um pouquinho mais de autonomia, meu pai me inseriu, entendeu? Não foi uma coisa que eu só cheguei e comecei a delegar. Sim. Eu ia muito pra rua, de verdade, assim. Eu ia muito pra obra, buscava muito material. Então, a galera via como um braço. Tipo assim, a Jéssica vai lá e busca. A Jéssica vai lá e traz pra mim, sei lá. Alguém que resolve. Aconteceu... Nossa, eu lembro que eu tava A gente tinha uma obra em Itanhaém, uma academia que a gente tava fazendo. Poxa, a gente é de Praia Grande. Esquecer um item e ter que ir lá pra Itanhaém... Pesado. Eu era essa pessoa. Era um pacote de parafuso, eu levava lá. Entendeu? Show. Então, eu acho que a equipe começou a ganhar confiança porque eu cheguei Pelas suas dessa ações, forma, né? entendeu? Eu cheguei dessa forma, eu cheguei não mandando, eu cheguei ajudando eles. Então, muitas vezes, ele já não mandava mensagem mais pro meu pai, era pra mim. Jéssica, consegue fazer isso pra mim? Eu resolvia e eles conseguiam tocar a obra pra frente, entendeu? Então, eu me coloquei muito nesse lugar. E aí, quando eu comecei a ir pro comercial, eu comecei a contratar gente pro escritório, porque daí o que eu fazia já não tava dando mais tempo de fazer. E aí, hoje eu tenho uma menina que me ajuda maravilhosa, a Karen, tem que dar o crédito pra ela, Boa. porque ela já tá comigo já fazem uns 3, 4 anos, assim. E ela me ajuda muito no escritório, a parte ali de recepcionar, de responder cliente, de fazer orçamento. E meu braço direito ali dentro do escritório pra eu poder fazer as coisas acontecerem na rua.